2h40. E aí, como é que você está? Você que chegou aqui no dia de hoje, começamos aí a falar sobre um assunto. Na verdade, deixa eu te falar. Eu estava pensando em fazer uma série sobre o que eu vou abordar no dia de hoje. Só que pensando bem, não tem necessidade de fazer um tema tão extenso, de tantos vídeos, apesar de que o assunto é extenso. Mas eu quero, apesar de tentar fazer o vídeo mais breve possível, e se acaso não conseguir, eu pelo menos quero abordar o tema para que você compreenda o que eu quero falar. Eu botei aí uma chamada no canal dizendo que eu ia falar sobre os pastores do sistema. Geralmente quando se fala essa palavra, pastores do sistema, a maioria das pessoas, elas compreendem que realmente os pastores estão ligados ao sistema, então isso dá mais adesão. Porque as pessoas hoje, na verdade, o cristianismo protestante está passando por um período em que aquilo que está em Zacarias, aquela profecia que Zacarias diz: ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas, nunca esteve tão evidente. Porque hoje o ministério pastoral é um dos ministérios mais atacados. E hoje eu vejo que, por exemplo, quando as pessoas saem da igreja, geralmente saem porque dizem que ficaram decepcionadas com o pastor, entristeceram com o pastor. Em algumas partes, eles até têm razão. Só que o problema das pessoas hoje é pegar um fato e englobar todo mundo no mesmo contexto. E aí eu vejo quantas pessoas em desobediente à palavra de Deus, não querendo congregar, dizendo que todo pastor não presta, dizendo que a igreja não é coisa legal, sendo que eles avaliam da ótica do próprio sentimento, mas não avalia a visão do próprio Deus quanto à questão da igreja. Eles esquecem também que o próprio Jesus era pastor. Foi ele que iniciou o pastorado. Foi ele que disse que ele era o pastor da igreja. Ou seja, ele é o pastor e as ovelhas conhecem seu nome. Ou seja, essa instituição não foi humana, a instituição do pastorado. Foi uma vocação, um chamado que o próprio Jesus veio aqui na terra e deixou bem claro. Então, quando se fala sobre a questão do título que eu tenho aqui nessa sequência de mensagens, quer dizer, eu ia fazer sequência nessa mensagem, dizendo o pastor do sistema, as pessoas pensam o quê? Poxa, vamos aí ver essa mensagem porque deve falar sobre pastores que se corromperam financeiramente, agora tem pacto e conluio com coisas que não prestam, ou pastores que vivem pedindo dinheiro nas igrejas, fazendo campanhas, prometendo mundos e fundos e, na verdade, em nome da fé, acabam extorquindo os fiéis. E por esse motivo, talvez você chegou até aqui. Eu quero dizer que, independente do seu conceito sobre essas questões, você precisa avaliar que a base, se você de fato é uma pessoa que tem comprometimento com o próprio Jesus, como o próprio apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Ele está crucificado era com Cristo, não é com nenhuma pessoa, não. O próprio Jesus disse que, em Mateus 16, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ou seja, a salvação é individual. Você precisa entender isso. Dependente do que você se aborrecer, o conceito que você tem, se de fato, honestamente, o seu conceito ou sua vida é pautada em você obedecer à palavra de Deus, esses argumentos não vão ser válidos na hora de você apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que todos hão de comparecer diante do tribunal de Deus. Existem dois aspectos de comparecer diante do tribunal de Deus.
aqueles que irão comparecer para julgamento e condenação, aqueles que vão comparecer diante do julgamento e justificação. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Dito isso, eu quero dizer o que seria o sistema que eu quero abordar. O sistema que eu quero abordar é o quê? A palavra de Deus é o texto básico que eu quero utilizar para referenciar o que eu quero falar. Está em 1 João, quando João declara, o apóstolo João declara: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não é do Pai, isso é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências também. Mas quem faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Baseado nisso, eu quero que você atente para uma questão. Quando eu falo sobre o sistema, é o sistema mundano. Apesar de que tudo isso que eu mencionei antes, sobre corrupção, financeiro, dinheiro, porque hoje as pessoas estão muito fixadas nisso. Só que eu praticamente sou um pastor evangelista. O que significa isso? A minha ótica está mais focada no imperativo de Jesus, em Marcos capítulo 15, quando diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho, do que a qualquer outra coisa que concerne ao reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você tem a ótica pela área financeira, a minha pela ótica das almas. A ótica das almas me preocupa. Por esse motivo, nós vamos analisar algo que eu tenho diagnosticado acerca de alguns pastores e líderes. Porque a Bíblia diz que 400 anos o povo de Israel ficou sem profeta e sem lei. Depois do cativeiro, ficou 400 anos. E diz a Bíblia que chegou no cenário. Então chega no cenário João Batista. E se você olhar, João Batista, depois desse período sem lei, agora João Batista nasce em meio a um cenário que a religiosidade tinha tomado conta, em que a lei de mosaica estava totalmente subvertida, em que o povo não sabia nem diferenciar o certo do errado. A prova disso é que quando João Batista chega, ele começa a pregar o arrependimento através do batismo, e até os soldados perguntam: o que eu faço depois de ouvir aquela palavra? Ou seja, as pessoas estavam totalmente fora daquilo que a lei de Deus mandava. O que eu aprendo e que eu tento sempre analisar é que, no meio do caos, a nossa pregação e a preocupação tem que ser despertar nas pessoas o que de fato seria importante para que eles alcançassem a fé. Por quê? Eles teriam que ter consciência dos pecados que estariam cometendo contra o próprio Deus. Voltando para agora, para os tempos atuais, entra no cenário Jesus, e a Bíblia diz que Jesus falou assim: olha, assim como foi nos dias de Noé, casava, dava casamento até o dia que Noé entrou na arca. Assim também foram nos dias de Ló. Ou seja, o caos estava dominando. No tempo em que vivemos, o caos está ou não está dominando? Tá. Então, o que seria o sistema que João falou? Não ameis o mundo. É o sistema dominado por Satanás e seus anjos. Ou seja, tudo aquilo em que Satanás tem feito na sociedade para perverter o conceito do homem acerca de Deus. Seja em práticas, seja em rebeliões. Então, nós podemos analisar uma coisa. O sistema que eu quero falar, e eu quero que você atente bem, para pensar em que os líderes estão realmente falhando. Por exemplo, hoje nós temos um aumento de apologia a drogas, homossexualidade, a perversão sexual. Isso sempre houve. E
o próprio apóstolo Paulo em Romanos, ele traça ali um diagnóstico do perfil do homem, no caso ser humano, em que encontramos nesse tempo de agora. E o apóstolo Paulo, quando vê esse 1 Coríntios capítulo 5, que conta o episódio do rapaz que estava ali com a mulher do pai tendo um caso, ele vê que a igreja toda estava acoitando. E seria isso que era o ponto crucial que eu queria falar hoje. Hoje nós vemos os pastores que tem um texto de Jeremias que diz assim: ai daquele que entra na batalha e não suja a sua espada de sangue. O que seria isso? Você imagine você, um soldado, todo realmente preparado, com toda proteção. O caos está comendo a sua volta, mas você não se envolve. Mas depois que chega várias pessoas e soluciona, no caso, chega outros policiais e resolve o problema, aí você aparece lá como sendo aquele que também faz parte da solução. Isso é para você entender o que está acontecendo hoje. Eu vejo pessoas criticarem o pastor Silas Malafaia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço nenhum homem corajoso e com tanto ímpeto para defender a causa da igreja como ele. A maioria dos pastores só querem comer a gordura das ovelhas e tirar a lã. Botar a cara para bater, quase ninguém bota. Com medo de quê? Serem perseguidos. E aí eles não falam sobre a prática homossexual dentro da igreja e como isso está corroendo a família e a sociedade. Ele acha conveniente as pessoas levarem uma vida cristã simplesmente baseada nas filosofias humanas. Ele acha tranquilo a política, através da ideologia destrutiva de esquerda, está infiltrada dentro das igrejas através de várias coisas. Ele não fala sobre isso. Acerca da família, o slogan da igreja hoje é o seguinte: cada um cuida da sua família. Só que não é isso que a Bíblia, na verdade, nos manda. Se tem uma coisa que Deus ficou irritado com Caim, foi quando ele chegou para Caim e falou: Caim, cadê seu irmão? Caim falou: por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? A Bíblia diz que quando Caim fala isso, o que Deus esperava de Caim? Ele seria realmente o cuidador do irmão. Ou seja, Deus espera que eu e você venhamos realmente cuidar do nosso irmão. Você não vai ficar se metendo na vida dos outros por qualquer motivo, mas que você tem que intervir em momento crucial, claro. O problema nosso é que a gente quer ficar bem com todo mundo e não se meter em assuntos espinhosos. Só que o pastor, ele foi chamado para isso mesmo, por isso é pastor, por isso é o líder. Porque se não fosse isso, não precisaria ele estar ali. Qualquer um tomar suas decisões e a voz realmente de confronto com essas questões seria só dos membros. Não que os membros não possam fazer. Então, o que eu estou vendo hoje, pastores do sistema? Por exemplo, tem pastores que eles, antigamente, eles falavam, ou melhor, quando eles não tinham na família ninguém homossexual, eles falavam até contra os homossexuais, sobre a prática homossexual. Mas agora, infelizmente, na família alguém foi alcançado por essa prática. Pronto, cessou a fala dele. Ele já não fala mais sobre isso. Aí também, homens e mulheres, na família alguém foi e se envolveu com droga. E aí agora ele já fala das drogas, mas não com tanto ímpeto, não diz nem que vai para o inferno. Afinal, a princípio, tem mudado o conceito agora do inferno.
As pessoas dizem para mim, pastor, você não pode mandar ninguém para o inferno. Eu concordo em não mandar, mas eu concordo que Deus mandou. A Bíblia diz que o último estágio de um homem determina onde ele vai chegar. Então, o que acontece? Quando eu e você vemos o próprio Jesus dizer, quando o espírito maligno sai da vida do homem, ele anda pelos lugares áridos. E andando pelos lugares áridos, não encontrando repouso, ele volta para aquela casa e verifica. Se ele encontrar naquela casa, ela vazia, adornada, ele entra e chama 7 piores. E o último estágio daquele homem é pior do que o inicial. Ou seja, nesse texto fala do último estágio. Mas para que você não diga, não, mas isso aí o cara pode mudar depois. Então vamos lá. Lucas capítulo 16, o próprio Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que o rico vivia regaladamente. A título de se preocupar com Deus, nunca se preocupou. Igual crente desviado, filho de crente que estava na igreja e saiu, crente que está no mundão, que as pessoas não sei de onde eles tiram, que a pessoa tem temor. Não sei de onde tira isso. Eu não consigo entender isso, nem visualizar isso. Mas a Bíblia diz que o rico morreu. Foi para onde? O inferno. Como é que era a vida dele? Ninguém soube quando ele morreu para onde ele foi, mas o próprio Jesus disse para onde ele foi. Ah, não, mas tem casos e casos. Ora, se tem casos e são hipotéticos, talvez, se, quem sabe, quem podia dizer, isso não está no nosso controle. O que está no nosso controle é dizer, morreu sem estar andando com Deus. Primeiramente, a minha avaliação foi para o inferno. Ah, pode ter ido para outro lugar. Pode ter, mas o que a minha visão alcança é que ele foi para o inferno. Agora, dali para lá, só o próprio Deus pode responder. Como de repente, às vezes a pessoa morreu e Deus revela para alguém da família que mesmo depois de ele morrendo lá no pecado, Deus revela para alguém da família que aquela pessoa, ela se arrependeu. Aí é Deus, aí é algo soberano, é algo diferente. Agora, se isso não acontecer, não adianta você virar uma pessoa que quer ficar bem com todo mundo e dizer o seguinte, quem sabe, né? Não existe quem sabe. A verdade é, se você andar com Deus, você tem a garantia de que o teu último estágio estar com Deus. E agora, ainda tem pessoas dizendo o seguinte, lá no céu vai ter surpresa. Não vai ter surpresa. Nenhuma. No céu não tem surpresa. Primeiro, quando a Bíblia diz que e ele limpará de nossos olhos todas as lágrimas, lá não haverá pranto, nem choro, nem rancor. Você não vai lembrar dos momentos ruins dessa vida. Você vai ter um insight de algumas fisionomias, mas a trajetória daquela fisionomia você não vai saber. Então não tem surpresa. Você vai falar, tipo assim, ó, caramba, parece que eu já vi essa pessoa em algum lugar. Com todos que você andou. Até porque você mesmo, também quando chegar lá, você já é uma vida transformada, está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51. Então, quando falamos sobre a questão do pastor e do sistema, são pessoas que estão na posição de liderança, mas não se envolve de maneira nenhuma em tocar em assuntos que está levando o ímpio ao inferno por ele estar sendo enganado e não tem ninguém que adverte. Aquilo que Filipe fala para o eunuco, quando Deus manda ele ir para a rota ali em Azoto, e a Bíblia diz que Deus fala para o Filipe, vai do lado da carruagem. Ele foi. Quando o Filipe olha, vê ele lendo o livro de Isaías. E a palavra de Filipe foi, entendes o que lê? Ah, como que eu vou entender se ninguém me explica? Então tem pastores que estão não querendo se colocar na linha de fronte e estão dizendo o seguinte, não, eu não aguento mais, eu não posso me envolver, ah, hoje está dando cadeia, tem gente com medo de cadeia por propagar o nome de Jesus, mas não tem medo de que aquela pessoa esteja andando errado por omissão sua e minha. Então, eu quero dizer para você o seguinte,
você que é pastor do sistema, que na sua igreja você prefere não falar sobre questões como essa que eu falei, você não se envolve, você não realmente não é veemente como eram os discípulos, o próprio Jesus, João Batista e os profetas. Porque eu e você temos que entender, irmãos, que quando se trata de abrir o olho numa sociedade como essa que nós vivemos, Deus chamou homens e mulheres corajosos. Então, tem muita coisa aí que o sistema dominado pelo mundo, ele alcançou. E eu e você, muitas das vezes, estamos nos tornando pastores do sistema. Ou seja, eu não falo contra eles e convivo em harmonia com eles. Ou seja, você vai brigar ou maltratar qualquer tipo dessas pessoas? Claro que não. Mas você tem a obrigação de abrir os olhos. Você tem por obrigação, você e eu, de realmente confrontar o pecado. O homossexualismo é prática, a droga é destruição e é pecado, a bebida, mesmo que a Bíblia dê margem para a questão de você poder beber, a Bíblia diz que nós não podemos nos embriagar, e para mim e para você, pastores têm que dizer com aquilo que o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você tem que dizer para a pessoa: melhor você não entrar nessa furada não. Assim também acerca do casamento, acerca de criação de filhos. E hoje nós vemos que o sistema tem dominado, tem destruído famílias e pastores que têm se acovardado em falar sobre essas questões. Muito cuidado, pastor, porque eu sei que a Bíblia diz que em Ezequiel, que se o ímpio descer à sepultura e nós não lhe advertirmos, nós seremos culpados do sangue dele. Eu sei que essa palavra de Ezequiel é para o contexto daquela época. Por quê? Atualmente, qualquer um que desce à sepultura, desce ciente de quem é Jesus. Não importa onde for que ele esteja descendo à sepultura. Ele tem uma referência de quem é o próprio Deus. Ele não se arrependeu por causa de que ele não quis, porque Deus não é injusto. Isso eu tenho consciência, porque eu estava até dando uma palavra falando sobre isso. Na Olimpíada agora de 24, a Raíssa Leal fez um símbolo que significa Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ora, as Olimpíadas são transmitidas para 204 países, inclusive aldeias, povos indígenas e tribos. Só daquela palavra ali já é pregação do Evangelho. Não precisa ninguém lá não. Entendeu? Deus já é o suficiente para abrir os olhos dela. Fora o próprio Deus mesmo em tratar com a pessoa e abrir os entendimentos. Tem muitas maneiras. Então Deus não é injusto com ninguém. Agora, o que eu e você podemos fazer melhor? Isso podemos. Não seja pastor do sistema. Ao contrário, o Evangelho é contra a cultura do mundo. Ou seja, nós precisamos realmente ser combatentes, apologetas, para falar contra as mazelas que esse mundão que João falou tem oferecido. Então essa é uma palavra de alerta aos pastores e os líderes e os crentes no geral, tá? Porque essa palavra não é só para líder e pastor, não. É especial para líder e pastor, mas é para todo o corpo de Cristo na terra. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. Vamos conosco nessa jornada. Lembrando, eu tenho live segunda a sexta, por volta de 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, você é o nosso convidado para estar conosco nas nossas lives. Deus abençoe.